Meu nome é Soraya Câmara, eu sou advogada, escritora e hoje vou analisar mais um texto que eu escrevi. O título é o seguinte: Já foi o tempo em que acreditei em palavras. Quem disse esse pensamento foi São Francisco de Assis. Já foi o tempo em que acreditei em palavras. Antes eu gostaria de dizer que eu tenho um blog www.sorayacamara.com, Soraya com Y e H no final, e tem uma página no Face, Soraya Câmara, Soraya com Y e H no final. E estou, obviamente, no YouTube. Nós somos aquilo que fazemos e não aquilo que dizemos que faremos. Então, nós somos aquilo que nós realizamos por meio das ações e não somente a palavra. Por isso, São Francisco de Assis disse: já foi o tempo em que acreditei em palavras. Palavras que se perdem no ar. Então, nós somos o que nós realizamos. Esse é o nosso verdadeiro rosto. É o que nós realizamos por meio das ações. Da palavra há uma intenção, a gente manifesta a palavra e aí se concretiza na ação. E como eu falei, mostra o verdadeiro rosto que nós temos, que cada um tem. Só se atravessa uma ponte quando tiver chegado nela. Tem que passar por ela, tem um caminho. Ao emitir um pensamento e falar e prometer, tem todo um caminho para realizar aquela ação. Quando você realiza aquela ação, você cumpre a palavra, inclusive perante a força maior, perante Deus. Por isso, mais uma vez repetindo, o pensamento maravilhoso de São Francisco de Assis: foi o tempo em que eu acreditei em palavras. É muito fácil a gente falar, palavras e a ação. E a concretude de tudo. Isso que é importante. É o que gera mudança. É a ação, não a palavra. A palavra gera um movimento, a intenção gera um movimento para se chegar na ação. Mas a verdadeira mudança se concretiza na ação. Por isso, uma atitude diante de uma situação, uma ação diante de uma situação é capaz de fazer a diferença toda. É lógico, porque não ficou só na palavra. Foi para a ação e gerou mudança. Nossas expectativas ou sonhos que todos nós temos se nutrem das promessas dos outros ou das próprias esperanças. Porque às vezes a gente não cumpre a palavra com nós mesmos. Não é só perante o outro, perante nós mesmos. Esse é um outro aspecto interessante. Não só perante os outros. Porém, há um aspecto aí. Quando a palavra não é cumprida, e isso acontece muito, não só com nós mesmos, perante nós mesmos, mas perante os outros, quando a palavra não é cumprida, surgem a decepção, a tristeza ou a irritação, obviamente. Obviamente. Na verdade, as nossas atitudes, ações, revelam quem somos e se temos princípios e ética. É na ação que a gente revela quem nós somos, os nossos rostos. A gente vê, percebe na ação. Essa é a grande verdade. No fim das contas, somos o que fazemos e não o que falamos. Na realidade é isso. Por isso, São Francisco de Assis sabiamente disse: foi o tempo em que eu acreditei em palavras. Palavras que se perdem ao vento. Se perdem. Prorrogações, né? Prorroga. Justifica o injustificável. Nós, seres humanos, temos muitas saídas para não agir, para não realizar as ações. Com licença. O que é fundamental? É fundamental a materialidade da ação para o cumprimento da palavra. Obviamente, se há a palavra, há um caminho até a materialização, a materialidade, melhor falando, a materialidade da ação.
Então, é fundamental a materialidade da ação para o cumprimento da palavra. É ação, é tudo. É a concretização da sua promessa, do seu sonho. É o que gera mudança. É a ação, não a palavra. A intenção e a palavra movem você para a ação, para a mudança. Assim, a realização da ação se harmoniza com a intenção existente na palavra. Existe uma intenção sempre quando falamos. E a realização da ação se harmoniza, fica em equilíbrio com a intenção existente da palavra, porque a ação se realiza. Teve origem na palavra, na intenção e depois veio a ação. Por isso que a realização da ação se harmoniza com a intenção existente na palavra. Estamos, infelizmente, muito mais acostumados a probabilidades do que certezas. Infelizmente, essa é a verdade. Há poucas pessoas, não diria poucas, mas não são muitas pessoas que cumprem a palavra. Não só porque justifica o injustificável, porque dão desculpas, 1000 desculpas, não. Porque não tem ética, muitas vezes, porque não tem princípios. Dessa forma, como disse Jonathan Edwards, tudo o que dizemos será inútil se não for confirmado pelo que fazemos. Repetindo esse pensamento de Jonathan Edwards, tudo o que dizemos será inútil se não for confirmado pelo que fazemos. Espero que a pronúncia do autor desse pensamento esteja correta. Perdoe-me se não estiver totalmente correta. Portanto, a credibilidade de uma pessoa na sociedade é proporcional à realização de sua palavra. É lógico. A credibilidade vem daí, da força da tua palavra que se transforma em ação e gera mudança. É daí que vem a credibilidade de uma empresa, de uma pessoa jurídica, de uma pessoa física. É daí que vem a credibilidade. Como disse São Francisco de Assis, maravilhoso, foi o tempo em que acreditava em palavras. Uma licença. Devemos, portanto, tomar cuidado para não ficarmos amarrados, nós, ao nosso próprio discurso, pois a integridade, que contém princípios e ética, ao pensar e agir, nos conduz a um mundo bem melhor. O que importa é isso, trabalhar em prol de nós mesmos, mas também em prol de uma sociedade melhor. Então, devemos tomar cuidado para não ficarmos amarrados ao nosso próprio discurso, mas um discurso com princípio e ética, para nós estarmos a favor de um mundo melhor, de uma sociedade melhor. Eu gostaria de terminar essa breve análise, perdoe-me, que partiu do pensamento de São Francisco de Assis. Foi o tempo em que eu acreditava em palavras, como ele disse, com o pensamento do Carl Jung. Você é o que você faz, não o que você diz que vai fazer. Como disse Carl Jung, você é o que você faz e não o que você diz que vai fazer. Então, é nesse momento da concretude, da concretização da ação, nesse momento você se assume o que você assume o que, você assume o que você é realmente. No momento que você aciona, porque você vai gerar mudanças na sua vida, na sociedade, dependendo do que você esteja acionando. Portanto, a ação é a palavra mágica. Precisa haver uma intenção, manifestação da palavra, que leva à ação e leva à mudança. A mudanças, melhor falando.
Portanto, prorrogar prazos, muita burocracia na vida, né? Prorrogar prazos, justificar o injustificável, dar mil desculpas. Isso tudo não gera mudanças, isso tudo não gera mudanças na sociedade, na realidade. Fica tudo estagnado. Repetindo prorrogações, justificar o injustificável, burocracia, etc. Então, nós temos que cultivar cada vez mais a capacidade de saber quem somos através do conhece-te a ti mesmo, cada vez mais, com humildade, para a gente poder ter clareza nos pensamentos, clareza nas nossas ideias, saber o que queremos e acionar nossa palavra e cumprir nossa palavra para ter credibilidade perante a sociedade. É fundamental, é o cumprimento da palavra para haver credibilidade. Então, espero que eu tenha passado o meu recado. Eu agradeço muito. Namastê.